Então, cada vez que você fala sobre a doença, você está ajudando na conscientização. Fale, se importe. Cada segundo que você começa o tratamento antes, vai diminuir a velocidade, né, ou pode diminuir a velocidade do Alzheimer. Então, não tente esconder a verdade de si próprio. Não tente esconder a verdade. Vamos fazer exames. Essa doença é muito triste, né? Porque você já pensou, a gente esquecia de tudo dentro de casa? Em Londrina, esse é o segundo ano da campanha de conscientização sobre a doença. O tema escolhido foi Porque Eu Me Importo. Eu faço pintura aqui, eu faço teatro lá no Bandeirantes, lá na Casa do Bandeirantes, faço parte do teatro lá. Então minha cabeça é cheia de muita coisa para fazer. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro de cuidadores familiares de idosos com Alzheimer. Hoje o tema do nosso encontro é Doença de Alzheimer, conhecer para cuidar. Sintam-se todos acolhidos, é muito bom estar com todos vocês aqui nesse momento. Os encontros de cuidadores familiares de idosos com Alzheimer é mais uma atividade do Grupo de Estudo sobre Envelhecimento da UEL, GECEM, em parceria com o Instituto Não Me Esqueças. Muito obrigada, Elaine. A Elaine é uma das fundadoras do Instituto Não Me Esqueças e está sempre conosco, né, nos apoiando e desenvolvendo atividades em conjunto. Nós estamos no mês de setembro, o mês Lilás, que é o mês de conscientização sobre o Alzheimer. É um período para troca de informação, troca de experiências, tirar dúvidas, e durante esse mês de setembro, o Instituto Não Me Esqueças tem uma programação bastante especial, com encontros, discussões de temas, com vários eventos, todos online. Então, não percam, né? Aproveite esse momento para tirar suas dúvidas, para trocar experiências. Então, a campanha do Setembro Lilás é uma campanha mundial e esse ano tem como tema Vamos Conversar sobre Demência.
Então, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente se informa sobre a doença, é mais fácil lidar com ela. E isso também vale para nós profissionais de saúde. Eu sou fisioterapeuta, meu nome é Celita Salmazo Trelha, sou professora do curso de fisioterapia da UEL e membro do grupo de estudo sobre envelhecimento da UEL, o GESEM. Então, quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente trocar experiências com outros profissionais, com familiares, com cuidadores, com os pacientes, melhor a gente vai saber lidar com essa doença. Eu gostaria, né, hoje a gente tem o tema Doença de Alzheimer, Conhecer para Cuidar, no Encontro de Cuidadores. Esses encontros acontecem uma vez por mês. Agora, né, esse ano, em decorrência da pandemia, estão sendo todos de forma online. E para o dia de hoje, né, temos um presente bastante especial, que é a presença do Dr. Marcos Cabreira, que nos brindará com uma palestra, com uma conversa sobre doença de Alzheimer, conhecer para cuidar. Então, o professor Marcos Cabreira é médico, geriatra e membro do grupo de estudo sobre envelhecimento, o GESEM da UEL. Muito obrigada, Marcos, pela sua presença aqui conosco. Né, hoje é um presente tê-lo aqui. E eu gostaria de passar a palavra a você. Muito obrigada. Olha, obrigado, Celita. É um prazer estar aqui com você e com todas essas pessoas, né? Nós estamos uma grande rede e que pena que tem uma pandemia, mas que bom que a gente pode ter uma rede muito grande de pessoas preocupadas com uma doença tão importante como a doença de Alzheimer, né? Então, eu acho que esse é o grande momento, né, gente? E hoje o olhar é para quem cuida, né? Hoje o olhar é desse indivíduo aí que cuida, que lida, que sofre com o seu paciente com Alzheimer, né, Celita? Então, eu acho que hoje a gente tem que olhar com carinho para essas pessoas e eu acho que essas pessoas têm que ficar atentas a isso, né? Quer dizer, nós não estamos... Isso que nós estamos vivendo hoje, de ter uma grande prevalência de Alzheimer e o Alzheimer chegar na nossa casa, o Alzheimer chegar na nossa família, na nossa vizinhança, não era essa a nossa proposta. Não era, né? A nossa proposta era envelhecermos com o nosso esposo, com a nossa esposa, com o nosso irmão, com a nossa mãe, com o nosso pai, ficar velhinho, vivenciar todos os processos da envelhecimento, da velhice, conviver, usufruir dos netos, né? Tá a família reunida, todo mundo conversando, lembrando. Este era o propósito de todo mundo. Essa era a ideia que a gente queria para a vida. Mas a gente é surpreendido, nós não somos donos da nossa vida da maneira que a gente imagina, né? E nós somos surpreendidos, né, com as doenças. Existe doença de dor na junta, existe doença de dor de cabeça, existe doença de coceira e existe doença que atrapalha o funcionamento neurológico, né? Então, é com essa realidade que a gente está aí, né, Celita? Né? Quer dizer, é uma situação que a gente não preferiu estar, né? Nós estamos aqui nessa situação, nós temos que cuidar de alguém, né? Seja você que cuida do seu marido, seja você que cuida da sua esposa, seja você que cuida do seu irmão, seja você que cuida... Muitas vezes até eu tenho pacientes que cuidam do filho, né? Com a doença de Alzheimer. Então, assim, esse é um grande momento para a gente estar discutindo. Por isso que eu acho que é importante deixar essa conversa aberta, né? Para a gente escutar bem o que a gente está querendo, as dúvidas que a gente tem. E eu só queria começar, Celita, colocando o seguinte, como é importante, né, a pessoa entender essa característica, porque é uma doença que não é do mesmo jeito sempre. Ela começa de um jeito e vai mudando, né? Então, assim, é comum a pessoa fazer o diagnóstico de Alzheimer e se comparar com o vizinho que está deitado numa cama, que não está conseguindo fazer nada ou que está gritando. Então, assim, nós temos a mesma doença em diferentes fases e nós temos diferentes apresentações da doença. Essa que eu acho que é importante todo mundo tá pensando. Mas a gente vai estar conversando e realmente vai ser interessante. Os pacientes vão passar por todas essas fases? Todos os pacientes passam por todas essas fases? Olha, é interessante essa questão. Porque acho que está dando um eco em algum lugar, né? Bom, você vê que interessante essa história de todas as fases, né? Porque
Antes, a gente até achava que, por exemplo, tinha que ter uma sequência de fases, né? Mas essa sequência de fases, ela não é igual para todo mundo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Dificuldade de linguagem. Tem gente que não consegue falar o nome de uma palavra, não consegue fazer uma frase inteira, tá certo? E tem gente que durante o Alzheimer todo, por todo esse curso, não tem dificuldade da linguagem, mas tem dificuldade da motricidade, mas tem dificuldade, por exemplo, para se alimentar. Então, ela não é uma doença homogênea, não. É uma doença homogênea, não. Mas a gente vai ter uma evolução que vai acontecendo na maioria dos indivíduos de uma certa maneira semelhante. E uma coisa importante, né, Celita, que a gente põe no balaio aí, na cesta do Alzheimer, muita doença que é parecida, mas não é Alzheimer. Tá certo? A gente põe, por exemplo, a demência vascular, que é uma demência importante. A gente põe a doença de corpos de Levy, que é aquela que parece um Parkinson, tá certo? A gente põe a demência frontotemporal, que é um outro tipo de demência. A gente põe até a depressão, que é, por exemplo, uma doença importante que muitas vezes ela finge ser uma doença demencial e, na verdade, não é demência. Então, na verdade, nós temos uma evolução muito heterogênea mesmo e para cada paciente é de um jeito diferente. Doutor Cabreira, por que é tão difícil cuidar de um paciente com Alzheimer? Olha, onde que está a dificuldade? É no cuidador ou é no paciente? Eu acho que essa pergunta sua é muito importante. Essa pergunta sua é muito importante. Porque, primeiro, que é o seguinte, a gente vai cuidar carregado de muitos sentimentos. Tá certo? É diferente quando você contrata alguém para cuidar. Ele vai adquirir, lógico, intimidade, afeto, compaixão, mas ele vai fazer isso no decorrer do tempo. Agora, quando eu cuido, por exemplo, de uma esposa, tá certo? Com doença de Alzheimer, eu vou para esse cuidado, primeiro com uma baita solidão, né? Com uma baita solidão. Não foi esse projeto, não foi essa companhia que eu imaginava. Você imagina ter que mudar a nossa cabecinha, dizer o seguinte, olha, eu fiz um projeto para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família, e agora eu vou ter que mudar. A minha esposa, que eu estou casado, ela está desse jeito, com essas características, né? Então, é um misto de solidão, de frustração, de culpa. Então, é muito difícil cuidar, né? E eu acho que a gente erra também no cuidado, porque a gente projeta uma coisa que não vai existir, tá certo? Por que a gente, quando a gente tem um paciente com Alzheimer, a gente fica com aquela ingenuidade, aquela visão ingênua, de que vai ter um remédio, ou uma atitude, ou uma profissional, uma vacina, que vai deixar o indivíduo mais sabido, do jeito que ele era, calmo, tranquilo, e ao mesmo tempo sem ter sonolência, e vai conseguir comer direito e não vai cair. Quer dizer, então, a gente fica com aquela ingenuidade de achar que é possível que a gente consiga tudo isso ao mesmo tempo, e nós não vamos conseguir. Então, se a gente conseguir, se nós profissionais conseguimos falar para essas pessoas com muita clareza, com muita honestidade, com muita humildade, olha, o que nós queremos para conquistar com o tratamento do seu parente é que ele tenha o máximo de qualidade dentro do que é possível, e o máximo de dignidade. Então, eu acho que essa dificuldade que a gente tem de cuidar é disso, né? Porque, você veja, a gente não tem tanta dificuldade de cuidar de uma pessoa que dá tanto trabalho quanto um paciente com Alzheimer, que é uma criança. Não é, Celita? Né? Quer dizer, quantos de nós cuidamos das nossas crianças, que faziam xixi, que faziam cocô, que não choravam, que acordavam à noite, e a gente não tinha tantas dessas dificuldades, porque a gente... as dificuldades não estão na questão física, a dificuldade está na carga emocional. Então você, cuidador, que está escutando a gente, nós estamos fazendo uma rede de pessoas que cuidam, né? Você tem que começar a se preocupar com você mesmo. Não deixa de se preocupar com você. É muito comum o indivíduo cuidar e dizer o seguinte, olha, agora eu vou deixar ao meu lado, o meu modo indivíduo vai ser desligado, eu vou ficar só o modo cuidador. Não! Nós temos que aprender a ligar o modo cuidador, mas o modo indivíduo. A gente deixa de ser mãe, deixa de ser irmão, deixa de ser avó para poder cuidar. Quer dizer, a gente anula a nossa vida e aí gera uma grande frustração.
tem, né, algumas pessoas estão colocando as dificuldades aqui no cuidado, e principalmente em relação ao banho, né? Toda vez que a gente tem algum encontro, surge essa pergunta sobre o banho e a dificuldade também em tomar remédio. Ana Maria Ribeiro coloca aqui, né, a dificuldade do banho, da mãe que está com 92 anos, e também não quer tomar o remédio, acha que estamos envenenando, e aí ficando cada vez mais difícil. Como então, lidar com isso? É muito difícil, né? É muito difícil, você imagina. Então, vamos lá. Primeiro que eu acho que a simplificação dos remédios é uma etapa importante, né? Gente, quando nós temos um paciente com uma demência, principalmente uma demência que já está numa fase de moderada para frente, avançada, nós não precisamos dar todos os remédios que é possível dar. Então é possível que a gente não trate adequadamente a osteoporose, que a gente não deixe o colesterol na melhor maneira possível, que a gente não consiga fazer o tratamento de todas as reposições do colágeno para junta, né, da glucosamina para dor, tá certo? Do outro remédio para o cabelo. Então, assim, eu acho que a gente podia simplificar os medicamentos. E a gente poderia tentar fazer com que esses medicamentos entrassem junto com a alimentação. Alguns é bem possível, mas a gente só vai conseguir isso, Ana Maria, se a gente ficar próximo dos profissionais que cuidam, tá certo? E aí eu não vou falar que é só o médico, não, né? A equipe de saúde que cuida do indivíduo, por exemplo, uma enfermeira da unidade básica de saúde, a fisioterapeuta, tá certo? A TO, a psicóloga, todo mundo pode estar envolvido nessa adequação para oferecer os medicamentos, né? Os medicamentos de maneira escondida é uma estratégia que não dá muito certo, né? A gente acaba não tendo isso com muita facilidade, mas eventualmente é possível. E assim, a gente tem que ficar com a ideia de que o remédio vai resolver muito menos do que a gente imaginava. Isso a gente tem que dizer também com muita humildade, sabe, Celita? Os remédios, eles não têm essa capacidade toda de mudar a vida do indivíduo, e o indivíduo passar a ser um anjo tranquilo, tá bem? Tanto é que, por exemplo, uma coisa simples como o banho, nós temos dificuldade. E agora o banho é sempre um capítulo importante, né? Porque, assim, quem de nós aqui não tem preguiça para tomar banho de vez em quando? Quem de nós aqui não teve dificuldade com filhos para tomar banho? Quem de nós aqui não deixou um pouco mais para tarde, tá certo? Ou atrasou um pouco mais a questão do banho? Todos. Agora, se o nosso paciente, se o nosso parente tem uma dificuldade de compreensão dessa realidade, ele não vai conseguir entender que aquilo que é chato, que tem que tirar roupa, que é gelado e que ainda eu perco ainda a minha privacidade, porque é outra coisa que a gente faz, viu, Celita? O indivíduo começa a esquecer o nome das pessoas, o indivíduo começa a confundir as casas, o indivíduo não consegue identificar mais os netos, e a gente acha que ele não tem mais que ter valorização da privacidade, tá certo? Da questão da individualidade, tá certo? Da apresentação, ele pode ficar pelado na frente de todo mundo. Não é bem assim, gente. A parte da sensibilidade, ele mantém. E a gente tem que valorizar isso. Então, o banho é uma estratégia muito importante. Agora, eu digo para vocês, ficar 1 ou 2 dias sem tomar banho é muito menos pior do que, por exemplo, virar aquela brigaiada dentro de casa, aquela gritaria, tá certo? E todo mundo percebe que quando o indivíduo fica agitado, aí é mais difícil de fazer com que ele volte ao normal, tá certo? E quando o paciente é dependente, né, precisa ir para uma cadeira de banho, precisa alguém levar, assistir o banho, cuidar do banho, ajudar no banho, isso se torna, né, pior ainda. Exatamente, porque você imagina a estrutura, né, para isso. Eu tenho alguns pacientes e que os cuidadores contratados, eles vêm exatamente naquele momento do banho, tá certo? Para facilitar isso. Então, assim, é uma dificuldade mesmo, sabe? Eu acho que nós não estamos falando de uma vida lisa, não. Nós estamos falando de coisas com dificuldades, né? O banho. E outra coisa também é a questão do controlar o xixi, controlar o cocô. Isso também é uma coisa importante, né? Principalmente à noite, né? É uma doença que tem repercussões em todos os sistemas, né, em várias atividades, né? Então, as pessoas estão colocando aqui a dificuldade em relação à alimentação, né? A Dalgisa fala que a mãe já não está comendo muito, perdeu o apetite. Já a Andréia fala que agora ela está comendo demais. Tem também em relação ao sono. A Mari fala que
a mãe não tem mais sono. E a Dalgisa fala que a mãe já está dormindo muito. Então, assim, né, são aspectos bastante distintos. Ó, interessante, ó. E muitas vezes, esse não está tão bom ou não está tão exagerado, não tem a ver com o indivíduo, tem a ver de quem vê, tá certo? Tem a ver com quem vê. Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe, por muitos anos, ela sempre achou que eu comia menos do que eu devia comer, tá certo? Né? Ela faleceu achando que eu comia menos do que eu queria comer. Então, essa ideia de que quanto que a gente deve comer é um pouco que depende do outro também. Mas acontece muito com os indivíduos idosos e com demência que a alimentação tem que ser ajudada. Agora, gente, é o que aceitar, é o que conseguir comer. Porque a alimentação ela é um ponto importante da piora desse paciente. Esse paciente vai mostrar para a gente que ele está evoluindo de fase e que ele está piorando e, quiçá, chegando na sua terminalidade quando ele tiver uma restrição importante da sua ingestão. Tá certo? E muitos dos nossos remédios, Celita, eles geram falta de apetite. O remédio que a gente dá para Alzheimer, ele gera déficit de apetite. Então, a gente tem que ficar atento com isso. Quando vai ser o momento em que eu vou tirar o remédio para Alzheimer, que ele não está mais ajudando, porque ele está até atrapalhando, né? E uma coisa importante é o seguinte, a solução para a alimentação do paciente para Alzheimer não é passar sonda. Não é colocar uma sonda no estômago. Tá certo? Esse tipo de solução, ele não garante aquilo que nós queríamos no início, qualidade e dignidade. Tá certo? A outra coisa que a Dalgisa reclamou aí foi do sono. Ou dorme muito, ou dorme pouco. Eu queria contar um negócio para vocês. Sabia, gente? Vocês acham que é mais fácil cuidar da comida, limpar o xixi, limpar o cocô, levar para o quintal, tirar do quintal, colocar na sala, para quem tem muito sono ou para quem tem pouco sono? Muito sono é muito pior. A sonolência diurna, que não é normal da doença de Alzheimer, tá certo? É muito pior. E muito dessa sonolência diurna acontece porque a gente, à noite, teve que dar remédio para o indivíduo ficar quieto. Primeiro, e alguém daqui passa uma noite inteira sem acordar? Alguém, depois dos 50 anos, passa uma noite inteira sem acordar? Né? Muitos de nós faz xixi à noite, muitos de nós acorda lembrando em algum problema. Só que quando eu tenho uma doença neurológica importante, eu acordo e agito. Então é a mesma coisa que acontece com a gente, só que o indivíduo não tem um entendimento disso. E aí ele passa a tomar remédio para dormir melhor, e esse remédio respinga no outro dia. Se os remédios, gente, para dormir, começasse às 8 da noite e terminasse às 6 da manhã, ia ser uma maravilha, né, Celita? Você imagina que maravilha que seria, né? A gente ter uma ação do remédio só naquele momento? O problema é que ele demora mais tempo para sair do corpo do indivíduo. Hoje, por exemplo, às 2h30 da tarde, às 3 horas da tarde, tem muitos dos nossos idosos que a gente cuida que estão com o remédio de ontem. Está fazendo efeito, fazendo de que maneira? Com sonolência, tá certo? E você sabe qual que é o grande remédio para a sonolência diurna, gente? Sabe qual é o grande remédio? A luz. A luz. Existem muitos trabalhos de luz, tá certo? Abrir a janela do quarto. Exatamente, mas as pessoas querem deixar quietinho, né? Fica a tarde toda naquele escuro, Celita, né? Assistindo televisão no quietinho, tá certo? A pessoa no quintal. Exatamente. Então, assim, ó, o que nós temos que fazer? Luz, de preferência luz natural, tá certo? E até tem estudos em lugares que tem pouco sol, que a luz artificial também ajuda. Por quê? Porque a luz interfere na melatonina, tá certo? Então é muito importante a gente ter essa noção de que a luz pode ser um tratamento eficaz. E atividade, né? Atividade. Quando a gente propõe atividade, né? Seja a fisioterapia, a TO, atividades lúdicas, né? Descascar uma batatinha, sentar junto para ajudar a fazer o almoço, nem que for sentado, desde que seja com segurança, que não tenha nenhum risco, né? Celita, isso que você está falando é muito importante, porque eu vejo as pessoas falando o seguinte, então já está doente, então agora não serve para nada. Não! Vai dar comida na boca. Exatamente. A gente não faz isso com os nossos filhos? Quem daqui
não pediu ajuda para o filho, mesmo sabendo que essa ajuda não seria tão completa, para incluí-lo, para desenvolvê-lo, para estimulá-lo, tá certo? É isso que a gente tem que fazer com o nosso cliente idoso, também com o nosso parente idoso. Então, a gente pode incluir, sim, nessas atividades do dia a dia, né? Tem muitas atividades que a gente pode fazer dentro de casa. Isso é importante também a gente saber o que a pessoa gostava de fazer. Não adianta eu querer fazer uma coisa que eu nunca gostei. Nunca gostei de cozinhar e agora eu vou sentar lá para descascar um legume. Exatamente. Né? Quer dizer, você pode resgatar. Você veja como é que é a questão. Né? O Alzheimer, ele vai tirando a capacidade de aquisição de novos recursos, de novas execuções de tarefas, de fixar a palavra, de fixar orientação. Só que aquilo que estava no fundinho da gaveta, lá no fundo, e que a gente sabia bem, a gente consegue fazer bem. Então, essa ideia que você deu, por exemplo, é comum você ver um indivíduo japonês, por exemplo, que ele começa, depois de doença de Alzheimer, começa a ler jornais mais em japonês, assistir filmes em japonês, porque é onde ele se sente mais com maior facilidade de compreensão. Tá certo? O artesanato funciona para isso, tá certo? A fotografia funciona para isso, mexer com terra funciona para isso. Agora, lógico, né, Celita, desde que a gente tenha segurança, né? Isso é importante, a gente estar garantindo a segurança desse nosso paciente, porque não adianta nada a gente cuidar de uma coisa e ele chegar e cair, por exemplo, no quintal. Ou fazer uma lesão, um corte na mão, algum machucado. E agora, nesse período de pandemia, as pessoas acabam ficando mais tempo em casa, né? Mesmo, às vezes, as pessoas estavam numa fase inicial e conseguiam, né, sair, e agora não é possível, né? Então, a gente precisa ser mais criativo e verificar mais opções para essa situação. E a pandemia, ela tá mostrando uma coisa interessante para a gente, né? Por exemplo, você que tem o pai com Alzheimer ou a mãe com Alzheimer, que você conseguia dar uma voltinha no quarteirão, que você nem percebia que isso fazia tão bem para ela, que você conseguia levar ela a fazer compra com você no supermercado, você nem achava que isso fazia diferença, que você conseguia pôr ela no carro para assistir uma missa, um pedaço da missa. De novo, a gente não percebia que isso fazia tanta diferença. E não é que agora que a gente não pode fazer nada disso, a gente percebe a diferença que está fazendo? Não é importante isso, gente? A diferença que a gente tem em relação a isso, como isso faz falta. Então nós temos que ter criatividade. Né? Podemos fazer a caminhada com o nosso pai, com a nossa mãe, tá certo? Em volta do quarteirão, com a máscara. A gente não precisa ficar trancado. Agora não pode ir para lugares que tem aglomeração. Ou se tiver um quintal, né, Cabreira? Dá para usar um quintal da casa também, é possível fazer uma caminhada. Dúvida nenhuma. No corredor do apartamento, mesmo que seja pequeno, dá para fazer. Estimular, assistir, por exemplo, quem gosta de cultos e de missa, assistir na televisão e rezar junto, orar junto, né? Então, assim, nós temos que ter criatividade. Não dá mais. A Juliana Nakayama sugere a música, ouvir música na época de infância. É uma ótima sugestão. A musicoterapia, Juliana, você está com toda a razão. A musicoterapia já foi analisada pelas universidades como uma coisa tão importante, tá certo? Só que, de novo, eu vou colocar a culpa na gente como cuidador, né? A gente acha que a pessoa não vai prestar atenção. A gente acha que a pessoa não vai gostar. Mas a gente tentou, vale a pena a gente tentar, tá certo? Então, vocês vejam, gente, sabe, Celita, a gente está numa situação com a doença de Alzheimer, né? Que todo mundo fica esperando essa solução, esse remédio, né? Ter a cura da doença de Alzheimer. E o que é mais moderno, o que é mais atual, o que é mais transformador, inventivo na questão do Alzheimer hoje, são as medidas que não dependem de remédio, tá certo? O que tem mais impacto na qualidade de vida do indivíduo com Alzheimer hoje é o jeito que ele come, é o jeito que ele interage, é o jeito que o cuidador está emocionalmente. É um capítulo importante para a gente conversar também. Quer dizer, você que é cuidador, como é que você está emocionalmente?
Né? Cabreira, a parte social que é bastante importante agora também por causa da pandemia, como que a gente pode, que dicas podemos passar? Então, é uma coisa difícil, né? Porque, assim, não só o paciente com Alzheimer está sofrendo do isolamento socioafetivo, mas como todos nós, né? Mas você veja como a sociabilização é uma coisa tão importante, né? Eu acho que essa sociabilização, ela precisa, a gente precisa ser mais ousado mesmo, tá certo? Não é porque eu não consigo fazer aquilo que eu sempre fiz que eu não vou fazer nada, eu posso fazer de uma outra maneira, tá bem? O próprio computador ajuda bastante, tá bem? A própria conversa com o vizinho do lado do muro ajuda bastante, a própria conversa com os filhos, fazer rodízio para vir visitar os pais, não precisa ficar se abraçando, se beijando, e não precisa ficar o dia inteiro, mas é importante ter esse contato. Então, isso é muito importante, mas é extremamente importante que o indivíduo provoque isso. Mas uma coisa que eu queria insistir, Celita, é com a saúde desta pessoa que está nos ouvindo hoje, tá certo? Inclusive, a Maria Cristina, ela coloca assim, como cuidar de mim se não tenho ninguém para passar pelo menos uma tarde com o paciente com Alzheimer? Quantas, o autocuidado, né? A gente tem que pensar no cuidar e no autocuidado. Exatamente isso. Celita, quando a gente vê os números de Alzheimer, né? A quantidade de gente que tem Alzheimer no mundo, a cada lugar, a cada momento, eu fico pensando, quantas Maria Cristinas existem para cada paciente que faz diagnóstico de Alzheimer? Muitas. Maria Cristina, você não está sozinha. Exatamente. Quantas Maria Cristinas existem? E quantas Maria Cristinas guardam a Maria Cristina dentro de uma gaveta ou embaixo do tapete, tá certo? E só tem foco, tem luz no contato do indivíduo com doença. Esse é o caminho errado. Esse é o caminho errado. Marias Cristinas, tá certo? Vamos pensar o seguinte: qual o que o seu parente precisa? Que você esteja com saúde física e mental adequada, para que você consiga ser essa fonte de energia. Você não é só uma fonte de ajudar a tomar banho, a limpar o cocô, a limpar o xixi. Você é uma fonte de afeto, porque esse indivíduo, quando te vê, ele sabe que você é Maria Cristina, tá certo? Ele sabe que você é Maria Cristina, só que para isso você precisa cuidar das suas necessidades. Todos nós, Celita, né? Todos nós temos as nossas necessidades, e as nossas necessidades não são só de comida, remédio, é também do afeto. Então, cuidador, você tem que tirar um momento do seu dia para isso. Liga para um irmão, liga para a vizinha, liga para alguém da sua igreja que está querendo fazer um trabalho voluntário. Você pode passar 1 hora com a minha mãe, tá certo? Você pode vir aqui tomar um café com a minha mãe enquanto eu vou fazer uma caminhada sozinha, pensando em outra coisa. Sabe, na nossa cabeça tem o modo cuidador e o modo gente nosso. Nós temos que mudar esse modo. Maria Cristina, não deixe de ver as suas amigas. Maria Cristina, não deixe de encontrar com seus filhos, se você os tiver. Não deixe de encontrar com seus netos, se você os tiver. Não deixe... Tome um banho mais prolongado, com água mais quente, caindo no pescoço. De fazer a comida que você também gosta, tá certo? Não deixa de aproveitar o seu momento. Né, Celita? Nós estamos no GECEM. O GECEM é o Grupo de Estudo de Envelhecimento da UEL, e junto com o Instituto Não Me Esqueça, nós temos essa preocupação, tá certo? Com você, cuidador. E a gente discute muito isso, gente. Se eu fosse perguntar para vocês, quem vocês acham que tem mais chance de ter uma pressão alta e um problema no coração? O paciente com Alzheimer ou a pessoa que cuida? A pessoa que cuida. Quem vocês acham que tem mais chance de ter depressão? O paciente com Alzheimer ou a pessoa que cuida? A pessoa que cuida. Então, Cabreira, pode falar. No avião, quando a gente está dentro do avião, a comissária sempre fala, né? Se acontecer algum problema, as máscaras vão cair. E em quem que a gente coloca primeiro? Na criança, no idoso ou na gente? A gente precisa colocar na gente para a gente poder cuidar das crianças e dos idosos, não é isso? Exatamente, Celita. É esse o sentido. Agora, gente, quando eu falo isso, não tem nenhum egoísmo, não tem nenhum individualismo, não tem nenhum sentimento ruim.
Isso é Culpa. sentimento bom. Culpa é... Isso aí, gente, nós temos que tentar fazer com que o indivíduo entenda o seguinte, que ele precisa das suas necessidades. A gente faz isso com o filho também. Quantos de nós aqui não criamos filhos onde a gente inibe as nossas necessidades, aos nossos desejos, para dar tudo para filho? Isso é bom? Não é? Isso não é bom. Todo mundo sabe que isso não é bom, tá bem? Então é preciso que a gente se cuide também e é preciso que você passe a pensar nisso. Né? Agora, por que essa discussão hoje tem conhecer para cuidar? Porque quando eu conheço a evolução da doença de Alzheimer, quando eu conheço as características da doença de Alzheimer, eu começo a cuidar melhor, tá certo? Inclusive, a cuidar reconhecendo os limites, tá certo? Reconhecendo os limites. E uma pergunta que a gente sempre faz, né, Celita? Será, eu escuto isso o tempo inteiro, será que o meu pai está sofrendo, doutor? Será que a minha mãe está sofrendo, doutor? Ela não me conhece, ela não fala o meu nome, tá certo? Ela não conhece mais meus filhos. Será Ela que ela fica está... paradinha, né? Exatamente. Será que ela está sofrendo? Sabe o que eu respondo, Celita? Eu tenho dúvida se ela está sofrendo ou não. Agora, se você me perguntasse, eu não tenho dúvida. Você está sofrendo. O cuidador está sofrendo. Principalmente porque ele tem uma expectativa diferente do que é possível ter. Agora, o indivíduo com Alzheimer, gente, sofre menos do que a gente imagina, tá certo? E a gente consegue ver no semblante dele. Você pode ver que quantas vezes com um abraço você muda o jeito do indivíduo olhar para você, quantas vezes com carinho, com afeto, você muda o jeito de olhar para você, tá certo? Isso é muito importante. É muito importante. Então, gente, vamos fazer o seguinte, o nosso pai, a nossa mãe, vai sofrer se ela vê a gente sofrendo, mesmo que ela não saiba o nosso nome. Pode falar, Maria Felipe. Onilva colocou aqui, doutor Cabreira, aprendi com você que a gente tem que cuidar com alegria, senão o cuidador morre primeiro. É exatamente mas isso. não tenha dúvida, Onilva. Não tenha dúvida disso. Né? Os cuidadores, eles são mais morredores do que os indivíduos que são cuidados. Né? E a alegria, a gente tem que fazer tudo com alegria, né? Não é verdade? Não tem que fazer tudo com alegria, nós estamos aqui, nós temos que ter alegria, nós estamos para trabalhar, nós temos que ter alegria, a gente para conviver, para aprender, para estudar, tá certo? Então, assim, agora, é justo a gente se preocupar com o que vai comer. Tem paciente, tem cuidador, Celita, que é interessante, que se preocupa se está comendo com beterraba, se está comendo com verdura, se tem carne suficiente na papa que faz, na comida que faz, né? Se o cocô está mais mole ou se está mais duro, e não consegue tempo para dar um abraço ou para olhar com afeto, com um olhar afetuoso para o seu paciente. Tá certo? Isso. Vira um robô de cuidado e faz isso e limpa e dá comida, fica uma coisa muito mecanizada. Exatamente, Celita. E aí é uma discussão que eu gosto de apresentar para os indivíduos, gente, será que não é essa hora da gente eleger a instituição de longa permanência como o lugar para esse nosso parente passar os últimos anos? Doutor, o senhor está querendo que eu leve a minha mãe, jogue a minha mãe no asilo? Você está querendo que eu abandone a minha mãe? Não, eu estou querendo mostrar uma outra forma de cuidado. E em países desenvolvidos isso acontece com muita tranquilidade, nós ainda não temos isso. Será que na hora em que esse indivíduo está precisando de tudo, de alguém para dar banho, de alguém para se trocar, de alguém para comer, de alguém para levar para tomar o sol, que está precisando de fisioterapia 2, 3 vezes por semana, que está precisando tomar 5, 6 remédios por dia, será que esse indivíduo não vai ficar melhor assistido numa instituição de longa permanência, aonde os cuidadores não são um só, aonde os cuidadores têm formação, aonde tem a presença de outros profissionais da saúde, e aonde você que tem o grande remédio para sua mãe, sabe qual é o seu grande remédio? É o seu coração. É você que tem
esse grande remédio. E é importante que você só consegue dar esse remédio se você tiver paz na sua cabeça e no seu semblante. E se você, muitas vezes, você indo lá de quinta, de sábado e de domingo, visitar a sua mãe e ficando 2 horas com ela, você vai conseguir pegar mais na mão dela, você vai conseguir escutá-la mais, você vai conseguir abraçá-la mais, você vai conseguir dividir mais aquilo que ela tanto quer de você. Sua mãe não faz questão que seja você que limpe o cocô dela. Não faz. Mas a sua mãe vai fazer uma diferença enorme, mesmo que ela não saiba o seu nome, tá certo? Dela olhar para você e sentir a força do seu abraço. Isso tudo que eu estou falando, gente, não é da minha cabeça. Isso tudo que eu estou falando, os estudos mostram isso. Os estudos mostram isso, que a afetividade é a última que acaba, é a última que escapa, tá certo? Então a gente tem que valorizar isso, tá bem? É possível fazer isso nas coisas mais simples, né? Até a Juliana colocou aqui, meus avós tinham um ritual para ver o pôr do sol, era tão lindo, né? Alguém colocou aqui também de ver fotografias antigas, músicas antigas. Então, em coisas simples, é possível resgatar muito sentimento. Sem dúvida. Uma coisa também, Celita, que eu queria chamar a atenção aqui nessa conversa, que nós estamos em muitas famílias, né? A questão da sexualidade. A questão da sexualidade. Muitas vezes a sexualidade fica mais solta, porque a doença de Alzheimer ela faz isso, ela dá uma desinibição, tá certo? E a sexualidade fica mais solta com a companheira, tá certo? E aí os filhos ficam mais, meu Deus do céu, como é que pode agora, numa situação como essa, o pai e a mãe se abraçando ou se tocando, fazendo carícias? Isso é absolutamente normal e desejável, porque isso faz parte do afeto. Agora, diferente, Celita, daquele comportamento que a gente chama de frontal, que é quando o indivíduo perde o equilíbrio, tá certo? Muitas demências, gente, não só a doença de Alzheimer, mas a demência frontotemporal, o indivíduo perde um pouco o controle, o filtro, e ele passa a ter um comportamento assim super sexualizado, tá certo? Até com gente da família. Você fala, mas meu pai ficou sem vergonha? Não, meu pai não ficou sem vergonha, ele está doente. Tá certo? Então a gente tem que... Mayra pergunta como lidar com essa situação de distúrbios de comportamento e a Vânia com as alucinações. Alucinações é terrível, né? Alucinações é terrível. A gente tem que saber o seguinte, todo Alzheimer tem alucinação? Não. Alguns grupos de demência têm mais alucinação, por exemplo, a doença de Corpus de Levy. Mas existem pacientes com Alzheimer que têm alucinação. Quando tiver alucinação, nós temos que saber, primeiro, será que isso não é uma infecção urinária? Será que isso não é até uma obstipação fecal? Por quê? Porque qualquer incômodo que dá para o físico pode se expressar como alucinação. Mas existe a alucinação da doença de Alzheimer mesmo, do distúrbio de agitação. Agora, as pessoas insistem em ficar mostrando para a mãe que ali não tem borboleta, que ali não tem aranha, que não tem ninguém que está naquela janela. Abre a janela, mostra para a mãe, tira a fotografia, chama o outro, vira aquele rolo lascado. Fala 30 vezes a mesma coisa. Para 30 vezes, para explicar que não tem bicho nenhum na janela. Gente, para que isso? Para que isso? Se a alucinação, o indivíduo ele tem a noção, né? Ele vê aquilo na cabeça dele. Tá certo? Então é muito mais fácil assim, mãe, eu acho que agora essa aranha aí não vai acontecer nada. Vamos deixar esse bicho aí, porque aqui é lugar para ter bicho mesmo. Entra na história da alucinação, gente. Entra na história, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Lógico, quando isso gera muito transtorno, muito incômodo, existem remédios que a gente usa para diminuir a alucinação. Mas é importante que a gente não queira resolver a alucinação na pedagogia. Não queira resolver a alucinação explicando as coisas, porque são 2 trabalhos, é um trabalho assim absurdo e que não vai adiantar absolutamente nada. Tá certo? Cabreira, algumas pessoas estão colocando em relação à locomoção, como incentivar a atividade física. Uma coisa importante a gente também pensar que eu vou começar a correr. Eu não vou conseguir correr uma maratona, né? Eu preciso treinar fazendo isso aos poucos. E a mesma coisa com o idoso. Então, começar com um movimento simples, né? Começar a sentar, se deslocar dentro de casa, depois fora de casa, isso, como a professora Fernanda da fisioterapia colocou, isso vai melhorar também a autoestima do paciente, mas tem que começar aos poucos, ninguém sai correndo uma maratona.
Exatamente. Outra coisa, a atividade física para o paciente de Alzheimer, ela acaba tendo múltiplos efeitos, né, Celita? Ele melhora a junta, melhora o músculo, mas também diminui a ansiedade, diminui a tensão, tá certo? Ele gera esse entretenimento que a gente tanto quer para o paciente com Alzheimer, né? Então, você vê que é uma coisa muito interessante isso. Então, assim, ir para um parque, eu gosto muito daquelas academias ao ar livre. Eu acho que aquelas academias ao ar livre elas são inteligentes, elas são práticas, elas têm exercícios bem regulados, bem moderados, entendeu? Então, se esforça para fazer isso, né? Contrate um profissional, gente, contrate um profissional para ir lá na sua casa, para fazer o movimento com o seu pai, com a sua mãe, profissionais que estão assistindo, pensem nesse cliente com demência, né? Os profissionais da área de saúde, da educação física, sempre pensam no exercício físico como o indivíduo que quer ser bombado, que quer ficar musculoso, ou que quer correr, né? Não, esse indivíduo com demência também precisa de um profissional especializado e você é muito bem-vindo nesse grupo. Tá certo? Você é muito bem-vindo. Muitas vezes o indivíduo com demência está precisando muito mais de você do que de um médico. Muito mais de você do que de um médico. Então é muito interessante isso, né? Coisas do dia a dia, né? E quando a gente está, por exemplo, no meio rural, é mais fácil ainda, né, Celita? Essa movimentação. Eu acho que a gente não pode elitizar muito, né? A gente não pode elitizar muito a atividade física, porque senão fica tudo difícil. Fica tudo difícil. A gente complica, fica difícil, ninguém faz mais nada, né? O Bruno colocou aqui que a minha mãe adora varrer e mexer com a terra. Perfeito, né? Exatamente. Fazer o que a pessoa, incentivar o que a pessoa gosta. Você sabe, Bruno, eu tenho dado essa ideia para alguns pacientes. Olha, primeira coisa que você faz fala para sua mãe que ela é responsável pela a calçada da frente, tá certo? A calçada da frente e, por exemplo, você dá 5 vasinhos para ela cuidar, tá certo? Entendeu? Então, ela vai ter uma atividade, ela vai ter uma trajetória. Mesmo que ela não lembre disso, você no outro dia retoma essa atividade. Isso é muito importante. O que a gente puder dar de autonomia e de independência para esse indivíduo, mesmo que seja pequenininho, vale a pena. Inclusive, ele está até precisando mudar de endereço para ter mais espaço, um jardim para eles cuidarem. Deixa acabar a pandemia, possível, Bruno, você vai para a rua. Vamos torcer para isso. Acaba a pandemia, você vai para a rua, Bruno. Isso que é importante, daí encontra o outro vizinho. Você vê outra coisa importante, né? Como a gente pode ter no mesmo bairro, gente, todos os bairros agora têm muitos pacientes com demência, muitos idosos que estão sendo cuidados. Por que a gente não faz uma rede de voluntários, uma rede de cuidadores, né? Para a gente fazer um rodízio, para a gente um ajudar o outro, para a gente fazer, porque junto a gente consegue fazer mais, tá certo? Então você pode perceber, vai ser muito mais fácil, mais ou menos do mesmo jeito que a gente faz com criança, que a gente agrupa para ficar mais fácil, é muito melhor se a gente fizer isso, né? Então, nós temos que olhar para essa doença que tem cara de desilusão, tem cara de sofrimento, tem cara de uma tragédia na nossa vida, e olhar para essa doença com uma possibilidade de fazer diferente, tá certo? De conviver, ser feliz com alguém que não sabe o nosso nome. Esse é um desafio fantástico, né? Que a vida traz para a gente. O Guilherme, fisioterapeuta, foi meu aluno, mandou um abraço para ele, e ele fala da gente respeitar os limites de cada um. É exatamente isso. Sem dúvida, sem dúvida. E para respeitar o limite, né, Guilherme, tem que conviver, né? Tem que interagir mais com o indivíduo, né? Perguntaram assim, a Juliana Nakayama, conversar com o espelho é sintoma do Alzheimer? Sim, é sintoma de demência, né? Quando você não consegue perceber que a imagem projetada no espelho é a sua própria imagem, é um sintoma de demência. Isso é uma dificuldade de compreensão fundamental. Outra coisa é conversar com a televisão, né? Tá certo? Achar que as pessoas da televisão estão querendo conversar com você. Também, isso é um sinal de demência, sim. É um sinal de que alguma coisa está funcionando na sua compreensão. Agora, resta saber qual é a causa da demência. A gente sabe que o Alzheimer é a principal causa, mas ele não é a única causa, né? Nós temos o Alzheimer, a demência vascular, o corpo de Levy, a frontotemporal, nós temos a falta da vitamina B12, tá bem? Então, nós temos o hipotiroidismo, nós temos a depressão atrapalhando, nós temos o remédio atrapalhando. Então, nós temos várias causas. O Alzheimer é o mais comum, o Alzheimer é o mais frequente, né? Cabreira, e as alterações de humor? A Magna fala que a mãe tem dia que chora muito e tem dia de manhã que ri à toa. Exatamente, Magna. Você veja que, o sorriso,
ele pode ser a expressão de uma felicidade de alegria, tá bem? Mas ele pode ser a expressão de uma alteração neurológica. Esse sorriso descalibrado, tá certo? Desproporcional, motivado por qualquer coisa, isso é uma manifestação neurológica de descontrole. O indivíduo com demência, ele fica sem filtro, tá certo? Ele fica sem filtro, ele fica sem controle sobre essas alterações, tá certo? Então, do mesmo jeito que eu tenho que reconhecer que uma risada desproporcional é uma manifestação neurológica anormal, eu tenho que reconhecer que choro, por si só, não é tristeza e nem depressão. O choro, muitas vezes, também pode fazer parte dessa reação, né? Muitas vezes o indivíduo, qualquer coisa que você fala, ele começa a chorar, tá certo? Não significa tristeza. O desafio nosso é olhar bem-estar no paciente idoso no rosto dele. Você veja olhando para ele, você percebe. Você percebe. Do mesmo jeito que você percebe no seu filho, do mesmo jeito que você percebe no seu marido, do mesmo jeito que você percebe nas pessoas que você convive. Quer dizer, o bem-estar, a gente consegue se manifestar no rosto, né? Então é isso que a gente tem que ver. Agora, só aquela da risada é uma alteração. Quando ela é muito exagerada, existe até remédio para isso, tá certo? Tá bem? Lembrando, toda vez que a gente coloca remédio, a gente tem a parte ruim do remédio também. A Célia faz uma observação aqui. Me sinto privilegiada em cuidar da minha mãe. Mesmo sendo difícil, gente, não é fácil, né? Mas tento retribuir muito o que ela faz por mim. Ela já não anda mais, só come alimentos pastosos e depende de mim para tudo. Me chama de mamãe. Canto com ela, faço palhaçada para ela rir. Beijo muito, faço exercício com as pernas dela. Ô, Célia, que coisa linda, né? Que depoimento maravilhoso. Eu só quero fazer uma ressalva, Célia. Não esqueça da Célia, tá certo? Não esqueça das necessidades da Célia. Porque essas necessidades que você está contemplando da sua mãe, elas estão ótimas, mas atenda a Célia também. Agora, você vê uma coisa interessante, né? Sabe qual é o efeito colateral da gente cuidar das pessoas? A gente se torna uma pessoa melhor. A gente melhora o nosso próprio envelhecimento. Muitos estudos hoje mostram o seguinte, que o indivíduo que é generoso, o indivíduo que cuida do outro, tá certo? Ele acaba se beneficiando, ele se fortalece. Então, você veja que a capacidade, quando a gente está se dedicando, quando a gente consegue um esforço a mais, nós estamos fazendo para a gente. Nós estamos fazendo para a gente. Então, essa generosidade me faz envelhecer melhor, me faz adoecer melhor, tá certo? Agora, desde que eu reconheça as minhas necessidades. E as minhas necessidades vão não só da parte física, mas da parte psíquica, afetiva, mental, social, tá certo? É muito importante que a gente seja a Célia, essa Célia que brilha o olho para cuidar da mãe, mas que seja uma Célia também que olhe para o espelho e veja e sinta orgulho daquela mulher ali, independente de ser cuidadora ou não. A Magra coloca que ela não tinha nenhum problema de saúde, mas que agora ela fala que o cuidador também adoece e que ela já está até com pressão alta. Ah, mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Por isso, Magda, chegou a hora da gente terceirizar alguns cuidados. Terceirizar alguns cuidados. Gente, a gente sabe hoje que para cada idoso doente deve ter uma ou duas pessoas disponíveis para cuidado. Entendeu? Então está concentrando na Célia, na Magda, tá certo? Está concentrando nessas pessoas. Mas tenta falar com os irmãos, aqueles de longe, aqueles de fora, ver se eles podem ajudar para contratar profissionais, cuidadores profissionais para passar alguns momentos, tá certo? Vocês vejam, gente, que muitas vezes uma doença em casa que gera cuidado de uma pessoa só, gera também briga entre irmãos. Por quê? Porque o sofrimento faz a gente se descompensar, o sofrimento faz a gente começar a achar culpado. A gente está diante de um sofrimento, a gente quer se achar um culpado. E o culpado é você que não faz direito, o culpado é você que tem uma atitude errada, é você que é ansioso demais. E, gente, vocês já repararam que aquele irmão que mora mais longe, ele é o que tem as melhores ideias, né? Ele é o que tem a melhor ideia, ele tem os melhores conselhos. Mas ele mora longe, ele não está convivendo, ele não está sabendo o que é do dia a dia. Então não deixa isso acontecer, não.
Vamos aglutinar. Vamos fazer que essa doença aglutine e que a gente, na família, consiga achar a melhor forma. E a melhor forma, de repente, pode ser contratar alguém para fazer esses cuidados terceirizados. Mas tem algumas perguntas sobre medicamentos. A Cirlei fala, diagnóstico aos 92 anos, a medicação é tão necessária, especialmente se os efeitos colaterais alteram o bem-estar? Teve uma outra pessoa que perguntou se chega uma hora que é possível retirar os medicamentos. E a Sheila fala, meu pai não toma remédio em comprimidos, como isso é difícil? É verdade, ó. Eu acho que a Sheila e a Sheila, elas estão corretíssimas. Existe uma coisa na geriatria que chama desprescrição, tá certo? Então nós temos que aprender o seguinte, os remédios que a gente usa para Alzheimer, eles têm, primeiro que assim, eles têm uns estudos que não tem nenhum estudo que mostra muito mais do que 10 anos. Então chega uma hora que ele deixa de contribuir. Porque todo remédio é assim, né, gente? Tem uma parte boa e tem a parte ruim. Se a parte ruim começa a ficar maior do que a parte boa, não tem mais sentido usar. Tá certo? Então, é possível que a gente retire os medicamentos em algum momento da evolução. Agora, este outro caso que a Sheila colocou, 92 anos, fez diagnóstico aos 92 anos. Será que vale a pena usar medicamento? Eu também tenho muita dúvida, viu, Sheila? Por quê? Porque os remédios, eles geram problema nutricional, eles podem gerar problema cardíaco, eles podem gerar diarreia. Então, nós temos que ver com muito cuidado quem é o indivíduo, quais são os remédios que ele toma, tá certo? E qual seria o benefício que a gente esperaria para isso. Na maioria das vezes, é uma idade que eu costumo não prescrever remédio específico para Alzheimer. Mas isso tem que ver caso a caso. Vamos fazer mais uma pergunta e depois cada um de nós podemos deixar um recadinho. Perfeito, a irmã Vânia, eu cuido das irmãs da minha comunidade, 3 delas com Alzheimer avançado, uma delas piorou muito e faleceu, e tem uma outra que precisaria passar sonda. Como proceder para não passar uma sonda? Para evitar a necessidade de passar a sonda. Ô, irmã, que coisa, né? Você sabia que as religiosas têm menos Alzheimer, têm menos demência, porque tem muita atividade, tem muito compromisso e a vida toda, né? As leis religiosas, de maneira geral, têm uma longevidade muito boa, né? Mas, olha, eu digo para você, o mundo inteiro já fez essa pesquisa. Em todas as universidades já se pesquisou. Não vale a pena, quando o paciente tem Alzheimer ou demência, tá certo? Você postergar, prolongar a alimentação dele com sonda. Se ele não está conseguindo comer por boca, o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar a estrutura, colocar na colher, no conta-gota. Mas, doutor, ele não vai fazer falta? Vai. Mas esse é uma definição da história natural do Alzheimer. Nós temos que ter esse desprendimento, sabe? Nós temos que dizer, tá certo? Que o Alzheimer é uma doença evolutiva, progressiva, irreversível. E vai chegar esse momento que nós vamos sofrer, mas nós vamos ter que entender isso. E nada mais é melhor do que você, uma religiosa, para entender o valor da vida, né, e o valor da morte na vida. Né? Então, assim, não estou dizendo que é para deixar morrer de fome, mas é oferecer sempre por boca e lembrar, sonda ou gastrostomia não é uma solução para a doença de Alzheimer. Não sou eu que estou dizendo, a universidade no mundo inteiro está falando isso. Ups. Por favor, para a gente responder. Os remédios que meu pai toma, donepezila, quetiapina, espiridona, diazepam, pode ser a causa dele não andar direito? Pode ser sim. A risperidona e a quetiapina são remédios que é para acalmar. Só que, gente, nenhum remédio a gente só consegue fazer a parte boa, né? Ele tem a parte ruim também. Então, muitas vezes a gente pode calibrar esses 2 bons remédios, a gente pode calibrar numa dosagem que ele consiga ser estimulado. Mas pode acontecer isso sim. Tá certo? Você está correta. Então, discuta com o médico isso e a gente tenta ajustar isso para que tenha o efeito colateral menor possível. Agora, lembrando que o Alzheimer pode interferir na motricidade. Pode ser que isso seja também uma evolução natural do Alzheimer. Eu vou só deixar um recadinho e depois eu vou deixar com que você faça o encerramento com chave de ouro. Então, os nossos encontros, eles são mensais. O próximo encontro será no dia 9 de outubro, será com o fisioterapeuta Vinícius Ossada. Mas nesse mês de setembro,
O Instituto Não Me Esqueça realiza vários eventos, tem uma programação bastante completa, com muita atividade, todas online. Então, veja a programação no Facebook ou no Instagram, o Instituto Não Me Esqueças. Gostaria de agradecer a presença de todos, a participação de todos, essa troca de experiência é bastante importante para todos os cuidadores e para nós também, profissionais. Muito obrigada. E eu passo a palavra para o doutor Cabreira para ele fazer o encerramento com chave de ouro. Muito obrigada, Cabreira. Muito obrigada, Elaine. Ô, Celita, que bom, né? Você veja que bom a gente está aí, já estamos há muitos anos nesse grupo de estudo do envelhecimento, e a gente, dentro da universidade, a gente tenta oferecer o máximo de propostas, né? A gente tenta pular o muro da universidade e falar assim para a sociedade: poxa vida, vocês que sustentam a universidade, vocês têm que ser beneficiados de tudo isso que a gente estuda, né? Então esse é um convite, né? Quando a pandemia acabar, gente, o nosso encontro é presencial, a gente pode se abraçar, pode se beijar, a gente pode tirar foto, né? E vai ser muito interessante, a gente pode se conhecer, pessoas conhecendo. Então, assim, não deixa de seguir, né? E esse Instituto Não Me Esqueça, ele veio para mudar a história, ele veio para colocar isso. Quer dizer, que nome mais fantástico esse? Não Me Esqueças, tá certo? Mas não me esqueças, não porque existe uma displicência, né? Não me esqueça mesmo para dizer o seguinte: eu quero continuar fazendo a diferença, mesmo que eu não lembre o seu nome, mesmo que eu não conheça, que eu não fale o nome dos meus netos, mesmo que eu não saiba em que cidade que eu esteja, tá certo? É uma coisa extremamente importante a gente tentar não desistir do indivíduo, gente. É para isso, né? Eu acho que todo esse movimento que a gente faz, né, não é para falar que o Alzheimer tem uma enzima X ou enzima assado, ou que tem um remédio novo para surgir. É para dizer o seguinte, gente: o Alzheimer entrou na nossa casa, ele entrou na nossa família, ele já está na nossa vida, tá certo? Ele está em todos os lugares. Então, a gente precisa entender, porque na nossa família, na nossa estrutura, nós vamos ter que conviver com o Alzheimer, como a gente convive com outras coisas, que está todo mundo acostumado já. Então, é isso que a gente precisa fazer. Agora, para a gente conviver, a gente precisa aprofundar, pensar, falar, tá certo? E também, para a gente conviver, a gente precisa não desistir e entender o potencial desse indivíduo, que não é mais o mesmo, mas está aí. Ele não é mais o mesmo, mas ele pode estar ali com a gente, entendeu? Então, é extremamente importante que a gente não deixe de reconhecer isso, tá bem? É uma importância que a gente entenda que a gente não pode deixar de reconhecer esse indivíduo. E tem um outro personagem que o Instituto Não Me Esqueças e o G100 estão sempre atrás desse outro personagem, que é o você, cuidador. A gente não quer que você se esqueça também, tá certo? O Instituto, não me esqueça, mas não se esqueça. Não se esqueça. Não deixe de se lembrar. Não deixe de ser você. Não deixe de contemplar suas necessidades. Tá certo? Então, olha, anota aí, entra nessa página do Instituto Não Me Esqueça, veja todas as atividades, tire esse espaço para você pensar, tá certo? Aproveita que você está no computador, procure outras coisas também, que não tem a ver com Alzheimer, tá certo? Mas para contemplar as suas necessidades, tá certo? Foi um enorme prazer estar aqui, tá certo? Estou ansioso para ver as outras atividades que nós vamos ter no mês de setembro. Quero parabenizar a todos, o Instituto Não Me Esqueça, que faz tanta diferença para a nossa sociedade, para a nossa cidade, né? E dessa forma remota a gente está conseguindo atingir até outras cidades, outros estados, né? Então foi um grande prazer. Eu sei que ficou muitas dúvidas, muitos questionamentos. Eu me coloco à disposição para responder isso pelas mídias sociais, se vocês quiserem mandar a resposta para mim. Eu queria agradecer a Celita pela essa companhia de hoje à tarde, queria agradecer a Elaine por essa liderança que ela exerce sobre todos nós, de uma maneira muito inclusiva, participativa e não deixa ninguém quieto nessa história. Tá bem, gente? Um abraço para todo mundo.